São Paulo 3, 0 Atlético Goianiense. São Paulo vence pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, depois de demitir Thiago Carpini e depois de apanhar duas rodadas seguidas do Fortaleza e do Flamengo por 2-1. O São Paulo vai para a Libertadores com um ar diferente e com um técnico diferente. O São Paulo demitiu o Thiago Carpini depois que ele perdeu para o Flamengo. E aí o São Paulo foi com o Milton Cruz para esse jogo. Ele é um cara da comissão técnica, nem auxiliar, ele é um cara da comissão técnica, né? E aí, pra mim, ele escalou muito bem aqui nesse jogo. Ele colocou o Rafael, Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda, Wellington, Caleri, Luciano, André Silva, Alisson, Alan Franco e Pablo Maia. Acho que ele escalou muito bem. Ele finalmente colocou o André Silva titular. O André Silva que era o melhor jogador de São Paulo. Nessa fase horrorosa de São Paulo, ele era o melhor jogador. E é ainda o melhor jogador. É, mas nesse jogo em específico, acho que foi o melhor jogo dele com a camisa do São Paulo, mesmo com aquele golaço contra o Fortaleza e aquele gol contra o Cobressal. Acho que esse jogo aqui foi o melhor jogo dele com a camisa do São Paulo. E ele, ó, deixou os olhos do Zubeldia gigantesco, gigantesco. Por quê? O Milton Cruz faz o time jogar e, ó, Zubeldia, pode vazar, que nós já temos o Milton Cruz aqui, então pode vazar. Brincadeiras à parte aqui. Vou começar logo falando aqui. E o São Paulo começa impondo um volume de jogo interessante, cara. Eu gostei do volume de jogo que o São Paulo estava proporcionando ao jogo, já que estava jogando fora de casa. O Atlético Goianiense não estava tão bem. O São Paulo começou indo para cima, começou colocando jogadores na área, colocou chutando de fora da área. O Luciano, cara, foi o melhor jogo dele. Acho que não nessa temporada, mas o melhor jogo dele depois da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Acho que esse jogo aqui do São Paulo é o melhor jogo do São Paulo depois da Supercopa do Brasil, que o São Paulo venceu em cima do Palmeiras. E acho que esse aqui é o melhor jogo. O Luciano jogou com uma facilidade no meio, os comentaristas estavam falando isso. O Caleri jogou muito. O André Silva, principalmente, foi o melhor da partida, na minha opinião. O Alisson e o Pablo Maia não tem nem o que falar. E o trio de zaga e o Rafael ficaram assistindo o jogo todo, né? Mas enfim. São Paulo começa indo pra cima, impondo volume, chutando, chutando, até que o André Silva, na direita, ele cruza na área e o Caleri faz o gol de cabeça. O Caleri que é um exemplo de cabeceador, um exemplo de atacante. Ele tá dividindo com o zagueiro, a bola vem até meio errada pra ele, porque ele vai dividir com o zagueiro e a bola começa a ficar baixa. E aí ele meio que agacha e vira o corpo, e vira a cabeça e a bola vai certinha no cantinho, tira do goleiro, faz 1-0 e dá. Acho que aí ele deu a tranquilidade pro São Paulo, deu a tranquilidade pro São Paulo jogar, porque o São Paulo, depois dessa oportunidade, tem várias e várias oportunidades para matar o jogo. Mas faltou o passe decisivo e faltou a melhor decisão possível, porque o São Paulo tem chance com o Igor Vinícius, tem chance com o Wellington, tem chance com o próprio André Silva, mas faltou o melhor passe, faltou a melhor definição para a jogada. E aí o São Paulo vai pro primeiro tempo com 1-0, um jogo muito bom do São Paulo. Quando eu falei o melhor jogo depois da Supercopa do Brasil, é esse aqui disparado. E aí quando volta pro segundo tempo, aí que o São Paulo deslancha mesmo. Por quê? O São Paulo volta pro segundo tempo já com um pênalti, que o Luciano, na minha opinião, foi o melhor jogo dele depois da Supercopa do Brasil. Jogou muita bola o Luciano, muita bola. Ele tava armando o time, ele era um armador de São Paulo, ele é um armador de São Paulo. Ele tava armando o time, quando você deixa o Luciano sozinho, sem incomodar ele vai botando pilha no adversário e ao mesmo tempo ele vai criando chance pro São Paulo. Ele fez o pênalti pro São Paulo, porque uma bola na área, ele começa a discutir com o jogador do Atlético Goianiense, até que o jogador do Atlético Goianiense dá uma cotovelada nele. E aí tem polêmica, mas pra mim não tem nem discussão. É pênalti, cartão vermelho ali, e ele sai pra fora do campo. E foi isso que aconteceu. Ele deu uma cotovelada no Luciano. O Luciano que prometeu que essa temporada ele ia tentar ser mais bonzinho, ia tentar ser mais calmo. Não tá se parecendo muito isso não, mas pelo menos mais calmo ele tá sendo um pouco. Porque vale lembrar que ele já recebeu uma cotovelada dessa no clássico contra o Corinthians. Aí ele gerou a expulsão do jogador do Corinthians. Foi até parecido com esse lance aqui, né? E aí o Luciano que tá sendo muito esperto, muito malandro, né? O Luciano que é esse jogador sim. E aí ele gerou o pênalti e aí ele vai pra cobrança. Ele bate mal, bate muito mal. Mas ele bate no canto. E aí o goleiro até vai na bola, mas chega um pouco atrasado, não consegue pegar. E aí o São Paulo faz 2-0. Gol de pênalti do Luciano. Ele comemora e depois disso o São Paulo vai pra cima. O Milton Cruz pega, né? Eu gostei do termo que o GE usou. Pegou os esquecidos, entre aspas, pelo Thiago Carpini, que foram
o Bobadilha, que ele não usou tanto. Depois ele coloca o Ferreirinha. O Ferreirinha até que ele usou bastante, né? Mas o Bobadilha ele não usou. Teve vários jogadores aí. Acho que quem mais entrou? Eu tô vendo uma leve colinha aqui. O Nestor entra também. O Nestor que não foi tão utilizado, até mesmo depois da volta dele. O Nestor, ele voltou, ele colocou mais tempo. Deixou, né, o Nestor jogar mais por mais tempo. Deu, como é que fala? Deu ritmo para ele. Colocou o Galopo também, que não foi tão utilizado pelo Carpini. E aí, depois do gol do Luciano, São Paulo controlou ainda mais a partida, ainda mais que outra expulsão polêmica, já que o jogador do Atlético Goianiense faz uma falta lá no Pablo Maia no início do jogo, lá no primeiro tempo, recebe o cartão amarelo. O próprio jogador do Atlético Goianiense faz outra falta no Pablo Maia, recebe outro amarelo e aí ele é expulso. Pra mim aí tem polêmica sim, porque aí, na minha opinião, não era pra ser expulso. Eu acho que era no máximo ali uma advertência verbal e segue o jogo. Pra mim, o Atlético Goianiense foi prejudicado sim com a arbitragem. A arbitragem aqui tá sendo bem rigorosa com o Atlético Goianiense, porque já teve expulsos contra o Flamengo na primeira rodada, teve expulso na segunda e teve expulso na terceira. É o time mais indisciplinado. Claro, tem polêmicas, né? Mas pra mim, nesse jogo aqui, aquela lá na cotovelada do Luciano, pra mim tem nem discussão. E nesse aí, tem discussão, na minha opinião, não foi pra vermelho. Foi no máximo para uma advertência verbal, já que ele recebeu o segundo amarelo, né? Mas o Pablo Maia consegue cavar esse novo cartão vermelho e aí o São Paulo fica com todo o caminho aberto. O Ferreirinha que eu vi uma notícia que ele só pode jogar 20 minutos por partida, ou 20 a 30, não lembro. E o Ferreirinha, se ele tivesse em plenas condições físicas, ele jogaria toda a partida, porque ele, André Silva e acho que o Caleri ali se destacam nessa fase meio negativa do São Paulo. Agora deu uma respirada, mas nessa fase negativa, esses três aí se destacavam um pouco, já que o Caleri, ele é aquele cara que quando o São Paulo tá em campo, o São Paulo tem melhores números, né? Da mesma forma como o Ferreirinha e o André Silva, quando entram, eles mudam o jogo. Quando o André Silva entra, o São Paulo fica mais agressivo, tem mais posse de bola. O Ferreirinha, a mesma coisa. O Ferreirinha consegue várias jogadas individuais. Não foi diferente. Depois que ele fez aquele primeiro gol dele, ele tá indo pra cima, tá conseguindo fazer gols. E aí ele faz, eu acho que o quinto gol dele pelo São Paulo, né? Que ele tem 3 pelo Paulista, 2 aqui. Então foi o quinto gol dele. É uma jogada que ele puxa pela esquerda, corta para dentro, bate no canto. Típica jogada de ponta esquerda, fecha o caixão, 3-0. E aí o Milton Cruz, ele ressalva alguns jogadores, né, que foram esquecidos pelo Carpini, dá opções táticas para o Luiz Zubeldia. O Zubeldia que já até foi apresentado no São Paulo, já tá aí treinando no São Paulo. Vamos ver como é que ele vai sair contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil. Se ele perder, para mim não tem nem o que discutir, é o primeiro jogo dele. E vamos ver com quem que ele vai jogar de novo, né? Porque tá tendo uma polêmica aí no Brasileirão, né? Da manipulação aí, que depois eu vou fazer vídeo sobre isso. Mas não sei com quem ele vai jogar depois desse jogo contra o Guayaquil. Mas se ele não perder, tá ótimo. Para um primeiro jogo na altitude. Vale ressaltar isso, na altitude. Né? E é isso. Jogo do São Paulo. São Paulo volta a vencer. O Carpini foi demitido. E aí é isso, né? São Paulo voltando a ganhar de novo, voltando a tentar respirar. E é isso. Até o próximo.